Tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para mais uma videoaula de história. Todo mundo pronto? Vamos lá? Bom, na aula passada nós falamos sobre a expansão marítima e comercial europeia. Falamos da formação dessas potências e que essas superpotências da época do século XV e XVI começaram a navegar e descobrir novos territórios e colonizar esses territórios. Bom, nós falamos que esses espanhóis e esses portugueses, que foram os primeiros, os pioneiros, Portugal e Espanha, chegaram à América, né? Através da expedição de Colombo, depois de Américo Vespúcio, depois de Pedro Álvares Cabral, que vai chegar ao Brasil, e tantas outras. Então, a gente vai se deter aqui a falar especificamente da colonização na Espanha nessa primeira aula, né, desse mês de junho. E na próxima aula, a gente vai falar da colonização portuguesa, dos portugueses, né, do nosso Brasil, tá bom? Então, vamos nos deter aqui a falar da colonização espanhola. Como é que foi essa dominação espanhola nas terras da América? Vamos lá? Vamos seguir? Vem comigo. Bom, vocês estão vendo aqui na primeira imagem da aula, que é uma imagem bem chocante, né? Uma imagem impactante, porque foi exatamente o que aconteceu. O encontro de duas culturas completamente diferentes, um choque cultural que foi muito mais negativo, não só culturalmente, mas mortal, não é? Para os indígenas, que sofreram com a violência, sofreram com as doenças trazidas pelo homem branco europeu, né, que o organismo deles não tinha resistência e foram dizimados, aculturados, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso. Vocês estão vendo aí, ó, os indígenas tentando resistir lá atrás, não foi um processo pacífico, os indígenas resistiram e lutaram muito, tá? Nós temos ali, ó, aqui atrás, né, mostrando isso, e aqui muitos indígenas já mortos, né, a violência com que eram tratados os nativos. Bom, para a gente falar do Império Colonial Espanhol aqui na América, a gente tem que lembrar o que eles estavam querendo. Eles estavam querendo o que enriquecia, o que fazia de um Estado rico naquele contexto, que era o acúmulo de metais preciosos, né? A gente está vivendo o absolutismo, o mercantilismo, o acúmulo de metais preciosos, de ouro e prata, que fazia uma nação, um país, superpotência naquele contexto. Então, o que eles queriam encontrar com essa colonização eram os metais preciosos, tá? A extração do ouro, né? A princípio, o ouro de aluvião. O que é isso, professora? É quando você, né, já viu lá aqueles caras, os garimpeiros que ficam peneirando lá o ouro na beira do rio, tem que cavucar o fundo, né, do rio para ver se consegue achar lá as pepitas de ouro, tá bom? Então, a gente tem aí os espanhóis, inclusive, eles chegaram e encontraram logo de início, né, o ouro, o metal precioso que eles tanto queriam, tá? Porque muitos nativos até já usavam, ostentavam, né, algumas espécies de joias lá no contexto deles, né, dentro da hierarquia social deles, e os indígenas daquele contexto ali, nativos, já ostentavam, e, claro, os espanhóis, né, ficaram de olho e já partiram para o domínio de forma violenta e escravizando os indígenas. A gente vai ver isso. Bom, vamos lá, olha só. A conquista, como é que os espanhóis se estabeleceram na colônia? A conquista da América foi marcada pela autonomia dos adelantados. Quem são os adelantados? Os adelantados são os espanhóis que vinham para cá, tá? Esses caras vinham para cá sob a tutela, sobre o guarda do rei espanhol, buscar riquezas, amparados por documentos que davam a eles total poder para explorar o território e, inclusive, para dominar e escravizar os indígenas, tá bom? Bom, os espanhóis, eles criaram órgãos, eles se organizaram aqui e se organizaram lá também para esse domínio sobre essas terras da América, tá? Tão ricas em metais preciosos. Bom, eles criaram a Casa de Contratação na colônia, ficava sediada em Servilha. É, tudo que saía da colônia e tudo que chegava da colônia passava pela Casa de Contratação. A Casa de Contratação, sediada em Sevilha,
ela tinha que fazer todo o controle das mercadorias que saíam e que entravam da colônia. Bom, para que isso, professora? Claro, para cobrar impostos também, para taxar os impostos, tá? E para manter o que a gente chama de pacto colonial. O que é muito forte numa colônia de exploração? As colônias da Espanha na América foram colônias de exploração. Eles vieram, exploraram, extraíram e mantiveram o pacto colonial. O que é o pacto colonial, professora? A metrópole tem o domínio total sobre a colônia. A colônia é a exclusividade da metrópole. Tá? Só pode fazer comércio com a metrópole, só pode vender para a metrópole, só pode. Tudo que sai daqui vai para a metrópole, tudo é metrópole, metrópole, metrópole. Paga imposto para a metrópole, tudo da metrópole. Tá? É isso aí. Então, pacto colonial. Então, a casa de contratação, ela servia para esse controle de entrada e saída das mercadorias, favorecendo esse pacto colonial, tá? Conselho das Índias. O que é o Conselho das Índias, professora? Formado pelo rei e com alguns conselheiros de confiança dele, alguns nobres, né, espanhóis, que eram da confiança dele, e ele nomeava conselheiro e eles se reuniam para decidir tudo que ia acontecer na colônia, né? As leis que iam mandar para cá, as taxações de impostos que iam vir para as colônias, então tudo eles decidiam nesse Conselho das Índias, tá bom? A casa de contratação, já falei para vocês, né? E o Conselho das Índias aí responsável por comandar, né? Mandar para a colônia todas as ordens, todas as leis, tudo bonitinho para que pudesse ser explorado do jeito que o rei espanhol queria, tá? Bom, a escravidão, ela foi liberada, né, a escravidão indígena, porém, né, os indígenas resistiram e resistiram muito, né? A gente já falou isso. Na verdade, a escravidão, ela foi liberada durante um tempo e depois ela começou a ser, a escravidão indígena, começou a ser proibida, criticada. E aí, o que vai acontecer? Novas formas de explorar a mão de obra indígena vão surgir, na verdade, né? Não propriamente uma escravidão, mas algo muito semelhante, muito próximo, um trabalho compulsório, um trabalho forçado, né? No chamado de mita ou repartimento, né? E a encomenda. Então, são formas de trabalho compulsório muito parecido, muito próximo, né? Não escravidão, mas próximo do que seria uma escravidão, em troca de proteção, em troca de subsistência, né? Em troca de uma miséria de reembolso pelo trabalho, enfim, tá? A total exploração da mão de obra indígena foi muito marcante. Existia a mão de obra escrava africana na América Espanhola? Sim, mas era em menor quantidade. A maioria das colônias espanholas era essa forma de trabalho compulsório indígena, tá? Da encomenda e do repartimento, tá bom? Aqui algumas imagens para vocês. Aqui tem a famosa Potosí, né? Onde hoje fica o Peru, né? Famosa das jazidas de prata, né? De onde saía muita prata que foi parar nos cofres espanhóis. Bom, aqui eu botei para vocês a encomenda e o repartimento, né? O que seria essa troca, em troca de proteção, né? Em troca de uma compensação financeira bem ínfima, ínfima significa bem pequenininha, né? Muito próximo aí do mínimo necessário para se manter vivo, tá? O trabalho era pesado, era insalubre, trabalhavam não só nas minas de metais preciosos, mas também em outras atividades de subsistência, como a própria agricultura, né? Eram submetidos a castigos corporais constantes, a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Claro, aquele que não se submetia, né? Na verdade, que burlava alguma regra, né? Tentava, sei lá, vamos dizer, passar a perna na metrópole, né? Acabava sofrendo punições. A mineração foi o forte, né? Existiram outras atividades, mas o forte foi a mineração, a extração de ouro no México, né, conhecida como Eldorado, a prata no Peru, né, em Potosí, como eu falei para vocês, a mão de obra indígena utilizada, com encomenda ou repartimento, como a gente já falou, tá bom? E nas regiões mais distantes das minas, aí no entorno das minas, a gente tem os gêneros alimentícios e a criação de animais, mais aí para subsistência, para consumo próprio ali, de todos na colônia, tá bom? A colonização espanhola, além
falei para vocês, o foco foram os metais preciosos, as minas de ouro e prata, mas não só algumas outras atividades para subsistência, mas também para exportação. Como era o caso da produção de cacau na Guatemala, de tecidos de algodão, né? Em Yucatán, em El Salvador, anil, né? Então, existiam outros produtos que também ganhavam destaque nessa exportação que ia parar na Europa, tá bom? Mas o ouro e a prata era mais importante, tá? Bom, as haciendas, gente, o que são as haciendas? As haciendas eram grandes propriedades de terra, produtoras, né? E toda a produção era voltada para o mercado colonial, tá? Produziam em grande quantidade, vamos lá, algodão, produziam em grande quantidade cacau, tudo muito voltado para o mercado colonial, para o mercado da metrópole, feito pela metrópole, tá bom? O açúcar, né, nas Antilhas, foi implantado o sistema de plantage para a produção de açúcar, exportação do açúcar, tá bom? O açúcar para exportação, tá? O algodão, já falei para vocês, né? E o anil, tá? Então, a gente tem aí as grandes propriedades de terra com uma produção voltada para o mercado externo também, né? Voltado lá para o comércio europeu, tá? Gente, e aqui na América Espanhola, né? Como é que foi dividido? Como é que ficou? Falamos lá dos órgãos que eles criaram, né? Eles criaram a casa de contratação, a gente falou do Conselho das Índias, mas administrativamente foi dividido em 4 grandes vice-reinos, eu coloquei aqui para vocês, né? Da Nova Espanha, de Nova Granada, do Peru, tá? Depois vocês podem, do Rio da Prata, depois vocês podem olhar com mais calma essa divisão aqui, sem se preocupar em ficar decorando isso, tá bom? Além da casa de contratação, um órgão importante, né? E que nós falamos, o Conselho das Índias, a gente tem que falar de uma estrutura administrativa interna da colônia. A gente falou lá de fora, agora a gente tem que falar daqui, né, de dentro da colônia espanhola. Dentro da colônia espanhola, administrativamente, a gente tinha as audiências, as capitanias gerais, os vice-reinos e os cabildos. Desses aqui, a gente vai falar de um por um rapidamente, tá, gente? Aqui, ó. As audiências, na verdade, eram o quê? Na verdade, as audiências eram os olhos da coroa espanhola aqui na colônia. Eram os órgãos administrativos responsáveis pela administração colonial, fiscalizadora da administração colonial, né? Representando, vamos dizer assim, a coroa espanhola aqui, eram os representantes deles aqui, os enviados deles aqui, tá bom? Totalmente subordinado ao Conselho das Índias, que era o conselho do rei e de seus conselheiros lá da Espanha, tá bom? Os vice-reinados instalados em áreas centrais, os quatro grandes áreas centrais, né? As capitanias gerais, instaladas mais nas regiões mais distantes, periféricas, aquelas regiões que eu falei para vocês que produzia para a subsistência da própria colônia, tá bom? E os cabildos aqui bem importante, né? Cabildo aqui é um poder local, um poder nos lugarejos, né? Onde existiam câmaras municipais, e essa Câmara Municipal ali, esse cabildo, ele era responsável por todo o recolhimento de imposto naquela região, era que aplicava justiça quando algum crime era cometido, né? Então, era tudo controlado ali, desde o lugarejozinho até, né, tudo chegava ao controle da coroa espanhola, tá bom? E os cabildos eram ali os olhos da coroa nos lugarejos, vamos dizer assim, tá bom? Quem exercia esse poder local? Quem era essa elite local, que estava no poder local? Os crioulos. Professora, quem são os crioulos? São um grupo de pessoas, um grupo social importante que comandava a política local nessas regiões aí em menor proporção, porque os bambambãs eram os chapetones, que eram aqueles que representavam de fato, né, os donos das audiências, que estavam nas audiências, que representavam a coroa espanhola, de fato. Os espanhóis aqui na colônia já eram conhecidos como chapetones. E os crioulos são os descendentes de espanhóis, portanto, descendentes dos chapetones, mas nascidos já na
América, na colônia, tá bom? E que dominavam esses cargos políticos menores, como a gente falou aqui dos cabildos nas câmaras municipais, tá bom? Aí a gente tem uma parcela maior aqui de mestiços, né? A gente tem aqui uma parcela grande de indígenas e, de forma menorzinha, aqui, menor proporção, a escravidão de origem africana. Então, essa é a sociedade colonial na América Espanhola, tá bom? Os chapetones, os brancos nascidos na Espanha, exerciam os altos cargos político-administrativos nas colônias. Os crioulos, descendentes de espanhóis, mas nascidos na América, uma elite econômica, muitos grandes comerciantes, controlava os cabildos, que eu falei para vocês, nos lugarejos, né? O poder administrativo local, mas queriam ter acesso aos altos cargos, almejavam os altos cargos. Os mestiços e os mulatos, aqui trabalhadores livres, trabalhadores assalariados, pequenos artesãos, pequenos comerciantes, tá? Os indígenas submetidos aos trabalhos compulsórios da mita, da encomenda, do repartimento, tá? E os escravos de origem africana na base da pirâmide social, em menor proporção do que na América Portuguesa, né? Mas existia. No finalzinho lá, totalmente escravizados, no fim aqui dessa pirâmide social, vamos dizer assim, tá? Que depois vocês vejam mais calma. Bom, a cultura e a religião, o processo, né, de domínio, eu falei para vocês, foi de forma violenta, a superioridade das armas, né, as armas de fogo dos espanhóis, né, dizimaram as populações, as doenças, né, do homem branco europeu dizimaram, né, sobretudo a varíola e outras, dizimaram as populações indígenas absurdamente, tá bom? Então, o processo de conquista, esse encontro da cultura espanhola com a cultura nativa ameríndia, né, do povo indígena da América, que habitava a América antes da chegada dos espanhóis, foi um encontro muito negativo, sobretudo para os indígenas, tá? Claro, para os indígenas, né? Para os europeus, eles enriqueceram, né? A coroa espanhola enriqueceu. Então, o processo de substituição da cultura indígena pela espanhola, eles foram catequizados, doutrinados na religião, na fé do rei espanhol, na fé católica, né? Houve uma certa mistura das culturas, mas o que a gente tem que guardar é que os índios foram doutrinados, catequizados dentro da cultura espanhola, tá? Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho de como era a organização dessas cidades, né, vamos dizer assim, dentro do contexto das colônias, aqui, né, as hortas, né, que era a residência dos espanhóis, menos importantes, a residência dos encomendeiros, a praça, a igreja, enfim, só para vocês terem uma ideia do período, tá bom? A fé militante, Estado e Igreja juntos, né, cristianização do Novo Mundo, o contexto aí de expansão, de evangelização católica pelo mundo, né, muito ligado lá à reforma religiosa, né, à contra-reforma da Igreja Católica em expandir a religião católica pelo mundo, por novos territórios, e a submissão dos nativos a essa cultura e considerados pagãos, né, devendo aí ser libertos desse paganismo e submetidos, portanto, ao cristianismo católico. Tá bom? A atuação da igreja fortemente ao lado da coroa espanhola, tá bom? Aqui, né, falando aí, reforçando o que eu acabei de falar para vocês, a Virgem de Guadalupe, aí, que foi considerada, proclamada a padroeira das Américas pela Igreja Católica, né, um símbolo aí do catolicismo, tá, gente? O estabelecimento de várias ordens religiosas nas colônias, a Inquisição, que eram tribunais que julgavam o comportamento daqueles que iam contra, né, a doutrinação, a evangelização dos indígenas e a extirpação, o fim das religiões nativas indígenas, né, consideradas pelos católicos como idolatria, tá bom? Porque os indígenas eram politeístas, a gente falou, a gente já estudou isso, né? Vocês já devem ter estudado isso, tá bom? A colonização espanhola dotada de muita resistência por parte dos indígenas, a gente está falando isso desde o início da aula, eles não se submeteram pacificamente a essa evangelização, tá? Era uma submissão aparente, né, à fé cristã, mas
Tanto que, por que aparente, professora? Porque muitas vezes, no âmbito particular, dentro dos locais, né, onde eles dormiam, onde eles se alimentavam, eles acabavam cultuando lá suas tradições, né? O culto doméstico, vamos dizer assim. Mas, oficialmente, para todos, uma submissão àquela religião, tá bom? Supervalorização, né, de muitos rituais tradicionais católicos acabaram misturados às tradições indígenas, e, enfim, houve uma fusão cultural, né, mas, sobretudo, uma imposição da cultura europeia, da fé europeia sobre a cultura indígena. Quando aqui fala aculturação, a é no sentido negativo, né, de fim, né? Cadê? Deixa eu ver se eu vou achar aqui para mostrar para vocês. Acho que estava nos slides mais anteriores, mas fala-se muito em aculturação, né? A no sentido negativo, de tirar uma cultura e impor outra, que foi exatamente o que aconteceu, de forma violenta e de forma muito negativa para os indígenas, né? Total dizimação dessa população. Aqui tem os créditos dos slides, né, gente? Os donos aí, os autores dos slides, de onde veio e fim, né? Fim, só que não, tem que fazer os exercícios, tem que fazer os formulários, ler as apostilas, reassistir essa aula quantas vezes for preciso e ficar em dia com os seus estudos, tá bom? Então, a gente falou aqui da colonização espanhola, da organização política, da organização econômica, de como eles fizeram essa exploração, né? Falamos da escravidão indígena, do trabalho compulsório indígena, da imposição da fé católica, né? Dos órgãos que foram criados, a Casa de Contratação, o Conselho das Índias, falamos dos cabildos, né? Da sociedade, os chapetones, os crioulos, os mestiços, os escravos, os indígenas, enfim, revejam essa aula, guardem o conteúdo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.